Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar início a esse assunto que é tão gostoso. É um assunto delicioso. O assunto é a nacionalidade. Quando se fala em nacionalidade, a gente tem que ter em mente dois critérios que o mundo inteiro, o planeta terrestre inteiro adota. Dois critérios. O critério ius soli, ou solis, e o critério ius sanguinis, ou jus sanguinis, jus solis, jus com J ou com I. Você não vai errar na prova por causa disso. Vamos devagarzinho. Eu vou começar pelo critério ius ou jus sanguinis. Os países da Europa, quase como um todo, exceçãozinha ali de Portugal, enfim, os países da Europa quase como um todo adotam esse critério chamado ius ou jus sanguinis. O critério ius sanguinis ou jus sanguinis, o que é isso? Será um nacional quem for descendente de um nacional. Por exemplo, fulano é alemão, tá aqui o cursor, ó, o cursor ali. Fulano é alemão. Ele não é alemão porque nasceu na Alemanha. Ele é alemão porque é filho de alemão ou neto de alemão. Alemães, ou alemão, ou alemã, tanto faz. Ah, fulano é francês. Ele é uma francesa. Ela não é uma francesa porque tem cabelo no sovaco. Ela é francesa. Essa foi horrível, né? Essa foi triste. Ela é francesa porque é descendente de franceses. Francesa ou francês. Não importa onde essa pessoa nasceu. O que importa é se ela tem ou não tem, se ela é ascendente, se ela tem ascendentes ou descendentes nacionais. Fulano, para ser espanhol, não tem que ter nascido na Espanha. Na verdade, nascer na Espanha não garante nada. Nascer na Espanha não quer dizer que ele vai ser espanhol. Será espanhol se for filho ou netos de espanhol. Normalmente é até a segunda geração. Alguns países vão até a terceira, outros vão só até a primeira. Eu não sei se você aí tem alguma ascendência europeia. Se tiver, escreve para mim. Eu adoraria dar o seu exemplo de maneira constrangedora, de preferência. Mas enfim, o fato, senhoras e senhores, é que o critério ius sanguinis, eu estou falando da Europa como um todo, mas é só um exemplo. Você vai ver que o Brasil tem uma pitada de ius sanguinis. Todo o mundo, todo o planeta adota os dois critérios. Um predominantemente em relação ao outro. Mas todo o planeta adota os dois critérios de uma forma ou de outra. Certo? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Tá bom? Bom, senhoras e senhores, então o ius sanguinis quer dizer o quê? Quer dizer que será nacional quem for descendente de um nacional. Ou descendentes ou ascendentes de um nacional. Certo? O critério ius sanguinis. Já o critério ius solis é muito adotado pelas Américas. As Américas, quase como um todo, adotam o critério ius solis. Fulano nasceu nos Estados Unidos, é americano. Fulano nasceu no México, é mexicano. Fulano nasceu no Brasil, é brasileiro. Fulano nasceu na Argentina, lascou-se, é argentino. Por que não? Aqui não importa a ascendência ou da descendência. No critério ius solis, o que importa, na verdade, é o local de nascimento. Ou, como diz a palavrinha em latim, né? Ius solis é direito de solo ou direito de território. É o solo em que você nasceu. Ponto. Simples assim. Certo? Ok, meus amores. Posso avançar? Olha só. Nesse critério, no Brasil especificamente, adota o critério ius soli. Será brasileiro nato aquele que nasceu no Brasil. É o que diz a linha A do inciso 1 do artigo 12. Nacionalidade está no artigo 12 e 13 só. Certo? O seu inciso 1 diz: são brasileiros natos. Ui, quem são os natos? Olha a linha A, o que diz. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Opa, então nasceu no Brasil, lascou-se, é brasileiro. Nasceu no Brasil, é brasileiro, não tem pra onde correr. Nasceu no Brasil, bum, é brasileiro. Ah, mas os pais são estrangeiros, não importa a ascendência. Nosso critério não é ius sanguinis. Nasceu no Brasil, você é brasileiro. Acabou-se. Percebe? Nasceu no Brasil, é brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Mesmo que os pais sejam estrangeiros.
Ah, os pais são canadenses, Nelson. Tá, e os pirralhos nasceram onde? No Brasil. Uma vez, há uns anos atrás, eu fui para uma praia no Rio Grande do Norte, chamada Pipa. É uma praia linda, ela recebe turistas do mundo inteiro, bem paradisíaca. E eu fiquei num hostel, não sei se você sabe, hostel é aqueles hotéis de menor preço, de baixo custo, sabe, que você divide o quarto com não sei quantas pessoas. E eu tava numa época vibe lá, surfando e tudo mais, faz um bom tempo isso, né? Não tinha esposa e filhos. E aí eu fiquei no hostel, querendo economizar, né? Fiquei no hostel e no quarto que eu fiquei nesse hostel, tinha um casal de italianos, tinha uma canadense, tinha uma australiana e tinham dois, como era o nome? Dois israelenses. Eu era o único brasileiro no hostel no Brasil, em Pipa. E a canadense estava grávida, barrigão danado. Bom, eu não sei onde nasceu o pirralho, mas provavelmente nasceu no Brasil. Perceba, a canadense, o pirralho nasceu no Brasil. O pirralho é o quê? É brasileiro. Mas vamos imaginar, ah, Nelson, o pai é brasileiro também. Não importa quem era o pai. Se o pai era eu, não era. Se o pai era outro canadense, se o pai era um daqueles israelenses, não sei e não importa, na verdade. Não sei e não importa. Por quê? Porque pela linha A, nasceu no Brasil, é brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Mas olha a exceçãozinha que ele coloca aí no finalzinho, ó. Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes quem? Estes pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país. Opa, vamos lá. Imagine, senhoras e senhores, que aquela canadense que eu descrevi agora é a cônsul canadense no Brasil. Ou a embaixadora canadense, não é embaixatriz, né? Embaixadora canadense no Brasil, certo? Ela está aqui a serviço do seu país. Então, qual é a regra? Nasceu no Brasil, é brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Anota isso. Mesmo que os pais sejam... A não ser que os pais estrangeiros, olha, os pais são estrangeiros, e pelo menos um deles está a serviço do país de origem. A cônsul canadense teve o filho no Brasil. O filho é o quê? É canadense. Brasileiro não é. Certo? Mas a recíproca também é verdadeira. A recíproca também é verdadeira. Olha a linha B de abacaxi. Olha a linha B. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou... Aqui é ou. Aqui não precisa ser os pais. Aqui é pai brasileiro ou mãe brasileira. Desde que qualquer deles, o pai ou a mãe, esteja a serviço do Brasil. Oh, olha só. Se a embaixadora canadense no Brasil tiver um filho no Brasil, ele não será brasileiro, será canadense. Mas a recíproca, meus amores, é verdadeira. Se o embaixador brasileiro no Canadá tiver um filho, não importa se o filho foi com uma canadense, se foi com uma brasileira, se foi com uma americana, não importa. O embaixador do Brasil teve um filho no Canadá, mas ele não está a serviço do Brasil? Sim, está. Então o pirralho é brasileiro. Aqui a recíproca é verdadeira. Embaixador canadense no Brasil, o pirralho será canadense. Por quê? Porque o embaixador, o casal estrangeiro, tem que ser o casal, os pais estrangeiros, onde um deles está a serviço do Canadá. Agora, o embaixador brasileiro no Canadá, não precisa ser o casal, basta o embaixador ou a embaixadora. Não precisa ser o embaixador e a embaixatriz, a esposa do embaixador. Pode ser o embaixador com uma nega que ele pegou ali na esquina. Ou a embaixadora com um negro que ela pegou ali na esquina. Pai brasileiro ou mãe brasileira a serviço do Brasil. O pirralho nasce no Canadá, no meu exemplo, mas será brasileiro nato. Será brasileiro nato. Certo? Ok? Dúvidas? Agora, a letrinha que mais cai, a linha que mais cai é a linha C. Antes de ir para C, deixa eu recapitular aqui. A linha A, nasceu no Brasil, lascou-se, é brasileiro. A não ser que seja filho de pais estrangeiros, onde pelo menos um está a serviço do seu país. Aí nasce no Brasil, mas não é brasileiro. A linha B, o pirralho nasceu fora, mas é filho de pai brasileiro a serviço do Brasil, ou
mãe brasileira a serviço do Brasil. Nasceu fora, mas é um ou outro? É. Então é o quê? O quê? É brasileiro nato. Certo? Só que dá uma olhadinha nisso aqui agora. Nesse inciso aqui agora. Opa, peraí, passei. A linha C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, veja que é igualzinho a letra B aqui, a linha B, tá? Nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou, basta um ou outro. Desde que, opa, aqui a diferença da B para C é que na B o pai ou mãe está a serviço do Brasil. E se está a serviço do Brasil, o pirralho já é brasileiro nato. Na linha C, o pirralho, o pai ou a mãe é brasileiro ou brasileira, mas não está a serviço do Brasil. Não está a serviço do Brasil. Nenhum dos dois. Ninguém está a serviço do Brasil. Mas, ó, o pirralho nasceu no estrangeiro, mas foi registrado em embaixada ou consulado brasileiro. Ele fala aqui, ó, repartição brasileira competente. Foi registrado na repartição brasileira competente. É embaixada ou consulado brasileiro. Opa. Foi registrado lá? Foi. O pirralho será registrado. A embaixada ou consulado aqui funcionará como se fosse um cartório do Brasil. O pirralho... Olha o critério ius sanguinis, pessoal, nessas duas letrinhas aqui. Ius sanguinis puro. Não é o nosso principal critério, mas é o ius sanguinis puro. Os nascidos no estrangeiro, onde o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira, nasceu no estrangeiro, mas foi registrado na embaixada ou consulado, na repartição brasileira competente. Foi registrado? Foi. Então ele é brasileiro nato. Vou te dar um exemplo aqui, eu gosto de exemplos. O exemplo do filho de uma aluna minha, de uma ex-aluna minha. Ela e o marido estavam em Portugal, no interior de Portugal, morando lá, e o seu pimpolho nasceu. Seu pirralhinho nasceu. O bebezinho nasceu em território português. Filho de pai brasileiro e mãe brasileira. A mãe e o pai eram brasileiros. Não precisava nem ser os dois. Podia ser uma brasileira com um português. Podia ser um brasileiro com uma portuguesa. Naquele caso foram brasileiros. Tá? Casal. Mas podia ser um ou outro. Aí o que foi que aconteceu? A embaixada mais próxima não era a de Lisboa. Eles estavam no interior de Portugal. A embaixada mais próxima ficava na Espanha. Certo? Eles atravessaram a Espanha e registraram o recém-nascido, o bebezinho, na Espanha. Provaram no consulado, na embaixada brasileira. Eu não sei se foi a embaixada ou consulado, mas dá no mesmo. Dá no mesmo. Provaram na embaixada brasileira ou no consulado brasileiro, tanto faz, que era filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. E a certidão da embaixada funcionou como se fosse de um cartório do Brasil. O pirralho, naquele momento, foi reconhecido como brasileiro nato. Brasileiro nato. Certo? Eu lembro como se fosse hoje, como é que se diz? Ela me mostrou a certidão, eu pedi a ela, depois de um tempo eu entrei em contato com ela, ela me mostrou a certidão, ela dizia assim, fulaninho, né, Tonho, filho de Tonha e Tonhão, ambos brasileiros natos. Aí dizia assim na certidão, Tonho, filho de Tonha e Tonhão, nascido em Portugal e registrado na Espanha. Vê, o pirralhinho é brasileiro nato, nascido em Portugal e registrado na Espanha. Isso aqui é um pirralho globalizado, né? Isso aqui é a certidão de nascimento. É claro, quando ele vem para cá, ele tem que procurar o primeiro cartório de pessoas naturais. Aí o cartório vai ver a veracidade dessa certidão, vai emitir uma certidão nacional. Mas isso é pragmatismo, isso é, como é que se diz? Prática que não nos interessa. O que nos interessa é, o pirralhinho nasceu no estrangeiro, nasceu, mas é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira? Sim. Sim. Tá aqui, ó, tô na tua frente. Foi registrado em repartição brasileira competente, seja uma embaixada ou consulado? Foi. Então ele é brasileiro nato. Certo? Mas a linha continua com um ou, um grande ou aqui, ó. Será brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que, olha o ou, venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa parte é complicada. Eu preciso que você preste muita atenção, porque tem uma jurisprudência do Supremo que afasta a interpretação literal nesse caso. Preste atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção agora.
A linha C traz uma outra possibilidade. Possibilidade número 1 da linha C. Nasceu no estrangeiro, o caso da minha aluna. O pirralho nasceu no estrangeiro, mas você vai na embaixada do consulado mais próximo e pronto. E tchau. Já é brasileiro nato. Prova que é filho de brasileiro ou brasileira. A outra opção diz, será brasileiro nato, o que nasceu no estrangeiro, mas venha residir no Brasil. Tem que vir residir no Brasil. Aquele pirralhinho, se não tivesse registrado... se não tivesse sido registrado, perdoe-me. Alguma coisa... Bom, enfim. Já eu tomo água. Aquele pirralhinho, se não tivesse sido registrado, esqueci meu copo d'água. Daqui a pouco eu vou pedir licença a você para sair e tomar uma água. Mas aquele pirralhinho, se não tivesse sido registrado na embaixada, o consulado da Espanha, teria uma outra opção. Se a mãe tivesse parido ele ali, se ela não tivesse morando em Portugal, se no dia seguinte ela pegasse o voo e voltasse para casa. Eita caramba, era para ter registrado na embaixada e agora? Agora o pirralho pode residir aqui no Brasil. Aí o inciso diz assim, vou sair da sua frente. O inciso diz assim, a linha diz assim. Resida no Brasil e optar em qualquer tempo, vírgula, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Essa linha foi muito mal redigida. O Supremo entende o seguinte, o pirralho pode vir para o Brasil, residir no Brasil e optar, a frase que deve prevalecer é essa aqui, ó, essa de amarelo aqui, ó, e optar em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então não importa se o pirralho atingiu a maioridade, como diz essa parte aqui, ó, atingiu a maioridade, ou se ele ainda é menor de idade. Ele pode, provando de ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ele pode dizer assim, ei, Supremo, quero ser brasileiro. E será brasileiro nato. A literalidade dessa linha não vale, não vale. O Supremo entendeu o seguinte, olha, o que deve prevalecer é a frase em qualquer tempo. Se ele já for maior de idade, ele pede a nacionalidade por conta própria. E se torna, provando ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, provando que reside no Brasil, ele é brasileiro nato. Ok? Certo? Agora. Se ele for menor de idade, ele pode pedir, Nelson, menor de idade, antes de atingida a maioridade? Pode. Segundo o Supremo, ele pode. O que acontece é o seguinte, quando ele é menor de idade, os pais ou responsáveis vão abrir o processo no lugar dele. Os pais vão ser os representantes, vão representar ou assistir o filho judicialmente. Vai abrir essa ação judicial, vai fazer esse pedido, é uma ação judicial, vai fazer esse pedido em nome do filho. Ele já ganha nacionalidade de logo, mesmo que não tenha atingido a maioridade. Ele já ganha nacionalidade, mas depois de atingir a maioridade, ele tem que voltar no juiz e ratificar o pedido feito pelos pais. Isso já caiu em prova, viu? É impossível solicitar a nacionalidade do brasileiro que nasceu estrangeiro, residente no Brasil, antes de atingir a maioridade. Falso. É possível, segundo a jurisprudência do Supremo. Certo? Agora, o que eu vejo muito cair também é o copiar e colar. É a transcrição. Ele copia e cola e bota lá, blá, 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 vírgula, em qualquer tempo, vírgula, depois de ter a maioridade, vírgula pela nacionalidade. Bom, se ele copia e cola, tá certo. Eu estou chamando sua atenção aqui para o nosso curso ficar porreta, completo. É possível que esse pedido, essa residência e esse pedido de nacionalidade venha a acontecer antes da maioridade, se os pais ou responsáveis abrirem a ação judicial no lugar do menor, mas depois da maioridade ele vai lá e ratifica no juiz. Ele vai lá e diz assim, excelência, quando eu era um bebezinho, meus pais abriram essa ação aqui. Eu me tornei brasileiro nato desde logo, mas agora eu vim aqui ratificar. Se ele não fizer isso, a nacionalidade ficará suspensa. Ele tem que, aos 18, ratificar a nacionalidade, certo? Mas eu repito, ele não precisa, esse bebezinho não precisa ficar grandão. Ele pode, os pais assistindo ou representando, podem fazer isso por ele, certo? Ok? Vamos ver se você tem alguma dúvida.